Você já parou para pensar em como foi que Luke Skywalker se rendeu aos Imperiais em Retorno de Jedi? No filme, acompanhamos o Mestre Jedi sendo entregue ao Lord Vader e ambos tendo uma conversa muito interessante antes de subirem para a segunda Estrela da Morte para o grande clímax do filme. Porém, um livro de Star Wars conta a história por trás da rendição de Luke e, mais importante, de um oficial imperial que acabou descobrindo um dos maiores segredos da galáxia, de que Luke Skywalker era na verdade o filho de Darth Vader. Então vem comigo para conhecer a história não contada do Imperial que ouviu o Luke chamar Darth Vader de pai. E se você quiser ter acesso a mais histórias obscuras como essa, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, essa história faz parte do livro From a Certain Point of View, Retorno de Jedi, que reúne uma coleção de contos de diversos pontos de vista inéditos do filme. Aqui temos um raro vislumbre da mente de um oficial cujo papel na saga era aparentemente pequeno, mas na realidade tinha implicações enormes. O seu nome era Tenente Igar, um imperial dedicado estacionado na lua florestal de Endor e era responsável por um bunker de escudos e processar prisioneiros capturados. Igar e sua tropa estavam fazendo uma patrulha na região, já que haviam interceptado comunicações inimigas e temiam um ataque aos escudos da estação. E foi nessa patrulha que seus troopers avistaram uma figura misteriosa na floresta, um jovem vestido de preto da cabeça aos pés, mas com um olhar sereno em seus olhos. Luke voluntariamente se entregou sob a custódia imperial, mas Igar sabia que estava lidando com alguém perigoso. Skywalker não era apenas mais um rebelde, ele era o homem mais procurado da galáxia, o destruidor da primeira Estrela da Morte e supostamente a última esperança da Ordem Jedi. Capturá-lo foi um momento de triunfo. Igar questionou Skywalker sobre se havia outros rebeldes por perto, mas o Jedi mentiu e disse ao comandante que ele estava sozinho. Um Stormtrooper pegou o sabre de luz de Skywalker e ficou estranhando o objeto, acreditando que se tratava de uma tocha a laser portátil e quase acionou o dispositivo. Já Igar imediatamente reconheceu que Skywalker era um Jedi e fez um comentário depreciativo, algo bem comum para os imperiais. Percebendo que Igar tinha uma certa história com os Jedi, Luke o perguntou sobre suas crenças, levando o comandante a revelar que ele havia servido em Celes 4 na época das Guerras Clônicas. Ele argumentou que o caminho Jedi e seguir a vontade da Força era loucura, mas Skywalker insistiu que era o destino e a vontade da Força que ele havia sobrevivido a tal ataque arriscado feito pelos Jedi na batalha. Mas então, algo aconteceu que abalou Igar profundamente. Enquanto se preparava para transportar o prisioneiro, Luke calmamente declarou: "Eu quero ser levado perante Darth Vader." Igar tinha ouvido falar sobre a obsessão de Vader com um jovem rebelde, mas o que aconteceu em seguida foi além de tudo que ele havia imaginado. Quando o Lorde das Trevas chegou e confrontou Skywalker, o prisioneiro o olhou diretamente nos olhos e disse uma palavra que iria assombrar Igar para sempre. A palavra era pai. Para o resto da galáxia, Darth Vader era um monstro, um executor imparável da vontade do imperador. A ideia de que ele tinha um filho, muito menos um filho que era um líder da rebelião, era impensável. No entanto, aqui estava Luke Skywalker se rendendo voluntariamente e chamando Vader abertamente de pai, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O treinamento de Igar como um oficial imperial o segurou para não reagir, para não mostrar nenhum sinal de surpresa, mas por dentro a sua mente estava a 1000 por hora. Perguntas e perguntas chegavam à sua mente. Será que o imperador sabia disso? Isso era algum segredo guardado há muito tempo pelo Sith? E mais importante, o que isso significava para o futuro do Império? Ao contrário de muitos colegas oficiais, Igar não era cego às disputas de poder dentro da hierarquia imperial. Ele tinha visto o que aconteceu com aqueles que falhavam com Vader. Ele tinha ouvido rumores de oficiais de alta patente que foram estrangulados pela Força por uma mera incompetência. Mas isso era algo muito mais perigoso do que uma falha burocrática. Era uma fratura potencial na própria fundação do governo imperial. Os instintos de Igar o disseram para fazer o que qualquer bom oficial faria: relatar essa informação. Se Vader tivesse um filho, então isso seria uma questão de extrema importância, mas algo dentro dele o impediu. Talvez fosse a maneira com que Vader reagiu.
seu silêncio, sua mudança quase imperceptível no seu comportamento. Ou talvez tenha sido a maneira com que Luke falava, não como um prisioneiro desafiador, mas como alguém que acreditava que poderia alcançar o Lord Sith. Ou talvez fosse a boa e velha autopreservação. Igar tinha visto o que acontecia com os oficiais que descobriam coisas que não deveriam saber. O Império era implacável em silenciar vazamentos, mesmo que fossem internos. Se o Imperador já soubesse, então o relatório de Igar seria redundante. E se ele não soubesse, bem, as consequências de ser o único a dar tais notícias poderiam ser letais. Igar poderia ser uma queima de arquivo. Então ele fez o que muitos imperiais fizeram antes dele quando foram confrontados com algo além do seu nível de pagamento. Ele manteve sua boca fechada. O Tenente Igar escoltou Skywalker até a nave de Vader, observando enquanto o Lorde das Trevas levava o seu filho embora. O peso daquele momento caiu sobre ele. Essa não era apenas uma transferência de prisioneiro qualquer. Essa era a história se desenvolvendo diante de seus olhos. Mais tarde, quando a Batalha de Endor explodiu em caos e a segunda Estrela da Morte foi destruída, Igar percebeu que ele tinha sido uma das últimas pessoas a testemunhar o pai e o filho juntos antes da queda do Império. Ele tinha visto algo que nenhum historiador, nenhum estrategista, nenhum espião jamais havia confirmado antes dele. E ainda assim, na grande escala do destino da galáxia, ele não era nada mais do que uma pequena nota no rodapé. O Império caiu, a rebelião venceu e Darth Vader se tornou Anakin Skywalker pela última vez. Mas o que aconteceu com o Tenente Igar, você me pergunta? Ninguém sabe o que aconteceu com ele depois da Batalha de Endor, mas uma coisa é certa: ele levou um dos segredos mais perigosos da galáxia para o seu túmulo. Em Star Wars, a história é frequentemente moldada por nomes maiores, como Skywalker, o Vader, Palpatine, mas de vez em quando a galáxia se volta para os observadores anônimos e silenciosos, os oficiais sem nome, as figuras de fundo que testemunham o impensável, mas nunca falam sobre isso. O Tenente Igar foi uma dessas figuras e por um breve momento ele teve o conhecimento que poderia ter mudado o rumo da galáxia. Mas, ao invés de contar esse segredo que havia descoberto, ele deixou as rodas do destino girarem, observando enquanto pai e filho caminhavam em direção ao desconhecido. E se você aprendeu qualquer coisa nova com esse vídeo, então deixa o seu like e o hype também para que esse vídeo alcance mais fãs de Star Wars. Obrigado Vitor Bertoli Nascimento, Trônimo de Brasil, Houston Neno Gomes, Christian Pereira, Cyber Psycho, Matheus Santos e aos demais membros do canal. Vejo você na próxima e this is the way.